Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu sou a Maíra Machado. E eu sou a Flávia Teles. E esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Olá, minha gente. Mais uma vez a gente está aqui no podcast preferido de vocês para debater política. Mas antes de mais nada, gente, eu quero repudiar toda a brutalidade que está acontecendo com o povo Yanomami. Eu imagino que todo mundo deve ter visto. Os garimpeiros mataram 2 crianças. Uma delas era uma menina de 12 anos que foi estuprada até morrer e outra era um bebê. É uma barbárie do agronegócio e dessa direita no Brasil que se ergueu com sangue indígena. As entidades de trabalhadores, estudantis, movimentos sociais precisam enfrentar essa situação ao lado do povo indígena, levantando uma forte luta no país contra o Bolsonaro, o agronegócio e pela demarcação das terras indígenas e a reforma agrária. A gente está gravando esse episódio na semana do 1º de maio e eu também queria aqui saudar a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da CSN que estão em greve há 4 meses, mesmo com enorme perseguição da patronal que demitiu toda a comissão de fábrica eleita pelos trabalhadores. Gente, foi na CSN que durante a greve e a ocupação da fábrica em 88 que 3 trabalhadores foram mortos pela polícia e o exército. Carlos Augusto Barroso, de 19 anos, Valmir Freitas Monteiro, de 27 anos e William Fernandes Leite, de 22 anos. Eles seguem vivos na greve que acontece hoje. Fuzilados na CSN, assassinados no campo, torturados no topis, enquadrados na greve, a cada passo desta marcha, camponeses e operários tombam homens fuzilados, mas umas rosas que os poderosos matem nunca conseguirão deter a primavera. Pois o futuro os pertence, pois o futuro os pertence. Eu também quero saudar a luta dos trabalhadores da Amazon nos Estados Unidos, que se mobilizam nesse momento no coração do imperialismo pelo direito à sindicalização. Hoje nós queremos reivindicar aqui nesse episódio o melhor da tradição de luta do movimento operário e a batalha por uma saída independente dos trabalhadores. A gente está aí com o calendário eleitoral se aproximando e cada dia que passa fica mais claro que existe uma grande crise para a burguesia brasileira que está cheia de medo de revoltas populares, já que a miséria e a carestia de vida seguem aumentando. E a gente já vê greves e mobilizações e também uma encruzilhada para os poderosos com a polarização entre Lula e Bolsonaro. Frente a tudo isso, direto e reto, a gente escuta falar que é preciso uma terceira via. Mas que raio de terceira via é essa, minha gente? Então, gente, terceira via é um conceito ideológico, cunhado pelos seus próprios representantes, olha só. Mas que não deixa de ser uma expressão de um regime político polarizado, onde surge justamente 2 polos, que hoje significa que, de um lado, está a extrema-direita, que veio se impondo no país, como todo mundo já sente e sabe, e do outro lado está o PT e as suas alianças. E essa terceira via tenta, frente a essa polarização, se impor como uma outra alternativa, reunindo ali setores tradicionais da direita no Brasil. A crise da terceira via é uma expressão da crise no país que a gente veio chamando de crise orgânica e a gente vai explicar isso aqui hoje. E ela está bastante ligada aos planos do golpe institucional de 2016. Mas que alternativa é essa? Quem são a terceira via e o que isso impõe para a vida das mulheres é o tema que a gente vai debater aqui. E para isso, não poderia ter convidada melhor, eu tenho certeza disso. Aliás, hoje a gente está aqui em 3 professoras, hein? Não poderia ter convidada melhor do que a nossa querida amiga, a diretora da POSP pela oposição e do Nossa Classe Educação, a Marcela Campos. Dá um oi pra gente, Mai, seja muito bem-vinda. Oi, gente, muito bom estar de volta, muito feliz pelo convite. Muito bom estar aqui entre nós 3. Oi, Marcela, também estou muito feliz que você está participando aqui. E eu queria que você contasse pra gente, Má, de onde vem essa crise da terceira via? Então, não dá pra gente falar da crise dessa tal terceira via sem voltar um pouquinho na história recente do país, né? Porque a crise dessa direita tradicional acabou ficando mais evidente ao mesmo tempo que ficou evidente também a crise que passou o próprio PT depois de 2013, né? Então,
para a gente fazer uma breve recapitulação, eu vou retomar aqui um conceito que a gente usa bastante, não só aqui no podcast, mas também no Esquerda Diário, nas nossas publicações, se utilizando do marxista Gramsci, que é o conceito de crise orgânica. Então, o que é isso? É quando existe uma crise de representatividade nas massas muito grande e que a burguesia não consegue governar como antes e acaba se abrindo espaços, né, para tendências radicalizadas, né, à esquerda e à direita. E foi o que a gente acabou vendo, né, explodindo nas mobilizações de 2013, que eram atos de indignação e exigência, né, por demandas sentidas da população, e na prática essa crise orgânica segue até hoje. E como que existia naquele momento, né, de representação das massas, era o PT que atacou as manifestações, aliás, até hoje prefere o diabo, né, do que reconhecer e aceitar a legitimidade das manifestações de junho. Então, naquele momento, a mídia, o judiciário, os militares, o Congresso, enfim, todo esse regime, né, o regime daquele momento, aproveitou essa crise de representatividade para, nos anos seguintes, especialmente em 2015, né, quando começa os atos verde e amarelo de apoio à Lava Jato, para tentar identificar a corrupção e todas as mazelas que a gente sofria e ainda sofre só com o PT, para poder colocar um governo ainda mais duro, mais perverso para a vida das pessoas, como a gente viu com o Temer golpista, né, e aproveitar para impor um governo que conseguisse aplicar ataques muito mais duros do que os governos do PT vinham aplicando. Mas a crise orgânica, que também se expressou em outros países do mundo e que a gente viu se expressando no Brasil, era tão forte que eles não conseguiram impedir que essa crise chegasse também nos seus próprios partidos, né? Os partidos que articularam o golpe, ou seja, no próprio PSDB. Mas também toda essa direita tradicional e mesmo no MDB, o tal centrão, né? Que na prática está sempre do lado de quem ajusta e ataca a gente, né? E essa crise atingiu em cheio o PSDB e toda essa direita tradicional também, que não conseguiu se recuperar da grande pancada na cabeça que levou na figura do Alckmin, né, em 2018, e que a gente vai falar um pouquinho mais depois. A burguesia, a mídia, a direita liberal, enfim, conseguiram aprovar suas pautas, conseguiram sim atingir o PT, mas não conseguiram impor a hegemonia convencional da classe dominante. Isso se expressou na candidatura à presidência do Alckmin, né, na época do PSDB, como eu falei, e que foi muito mal em 2018. Então toda essa galera golpista precisou o quê? Precisou no primeiro turno de 2018 dar um giro de apoio para o filho indesejado do golpe institucional, o Bolsonaro. Então, essa galera da terceira via apoiou incondicionalmente o golpe institucional de 2016, aproveitou bastante do governo Temer e depois do próprio governo Bolsonaro para passar todos os ataques que pôde, né? A reforma trabalhista, da Previdência, do ensino médio, enfim, um mundaréu de ataques. Mas, frente ao Bolsonaro não ser exatamente o projeto político, seu próprio projeto político, né? Para inclusive fazer e também para fazer uma demagogia de democrática. Agora, essa terceira via, essa direita liberal. Eles acham que a gente que a gente esquece. Exatamente, que a gente esqueceu que, inclusive daquela cena horrenda lá na Câmara, voto pela família, eles acham que a gente não lembra, né? E agora eles buscam se relocalizar de tudo isso, tentando emplacar uma candidatura da terceira via, que, enfim, não consegue, né? Porque segue bastante em crise. É aquilo que eu falei, de não conseguir impor a hegemonia convencional, né? Não tem uma boa opção de candidato forte que passe incólume pela crise orgânica, né? Desde 2018, talvez desde 2014, a burguesia tentou alternativas ao PSDB, vendo ali o desgaste material, que, enfim, evidente, né? Tentou a Marina Silva, tentou o Novo, a Simone Tebet, né? Que a gente viu lá, toda querendo se aparecer como a grande representante das mulheres na CPI da pandemia, enfim, mas nada disso emplacou. Então, frente a isso, acho que dá pra gente dizer que a burguesia preferiu preventivamente soltar o Lula da prisão arbitrária, né, e reposicionar o PT como garantidor da sua grande tarefa histórica, que é conciliar as classes e conter as mobilizações, conter as lutas, greves, enfim. Não é só nos ataques, né, que essa direita tradicional tem em comum com a extrema-direita. Ela também abomina e morre de medo da nossa organização e mobilização, né? Então, depois até quero comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas o fato é que, da parte do PT,
Tá tudo ótimo, gente. Tá ótimo, porque ele tá se vendo novamente ali com a tarefa de governar o país nesse regime político ainda mais à direita, né, que veio depois do golpe institucional. E mesmo que para isso tenha que intensificar o nível de cara de pau da sua conciliação, chegando ao ponto de escolher o Alckmin, né, figura tradicionalíssima dessa direita liberal, golpista, antioperária. Ele é um claro representante de setores importantes do capital. Então, na prática, essa chapa é composta pelas duas cabeças do regime de 88, de 1988, o regime da redemocratização, né, entre aspas, se aliando para tentar compor um governo que, em primeiro lugar, dê legitimidade para esse regime político mais à direita e com menos direitos, mas que também siga dando vazão para os anseios da burguesia, né? Inclusive num cenário econômico mundial, que os prognósticos não são animadores, né? Para a burguesia, economicamente falando, e que vai precisar tirar ainda mais da gente, né? Sim, Mai, eu acho que falar de terceira via é falar de Lava Jato, que foi uma operação justamente feita com o judiciário brasileiro como ator central e relações, inclusive, com o imperialismo norte-americano, que a gente falava isso, né, desde 2015, mas que agora acho que está mais do que claro que existiam essas relações e que foi feita para que o Brasil estivesse de acordo com os planos da crise capitalista. Frente a uma crise profunda do sistema, fazer com que sejam as massas trabalhadoras que paguem pela crise brutalmente. Então, por isso, a Lava Jato ela buscava disciplinar os políticos se utilizando de métodos muito autoritários e que, na verdade, a bandeira da corrupção era ali só para ganhar alguma legitimidade, né? Na verdade, não agia, não respondia a nenhuma corrupção nenhuma. E assim, ia ali abrindo espaço para uma via de mais reformas e ataques do que o PT já vinha aplicando, né? E daí veio o golpe com esse mesmo sentido, tirar o PT de cena e buscar essa alternativa de mais ataques, como você disse, Mar. E o plano, justamente, não era o Bolsonaro. É que essa terceira via já não emplacava nesse momento, né, de 2018. O Alckmin nas eleições, ele ficou em quarto lugar, né, enfim, não emplacou nada, assim. E foi justamente ali o Bolsonaro que emplacou, que ganhou as eleições e que depois foi apoiado justamente por esses setores da terceira via. Então, acho que é bem categórico a gente dizer que a Lava Jato, ela abriu espaço para o Bolsonaro. E não à toa, acho que uma imagem que a gente poderia colocar aqui é que, em agradecimento a isso, quem foi o ministro da Justiça do Bolsonaro? O Moro, o principal nome da Lava Jato, né? Acho que é muito claro, assim, esse papel de apoio ao Bolsonaro e depois, né, como recebe isso em troca. E aí eu queria falar aqui do Moro, porque eu acho que ele é um nome importante hoje, quando a gente está falando de terceira via. Depois a gente viu as fissuras dessa terceira via com o próprio Bolsonaro, que passou a ser mais a sua oposição de direita, mas o fato é que o Moro é um fiel representante ali dessa terceira via e das suas movimentações, e eu acho que ele expressa bem o que significa essa terceira via, porque primeiro é o nome da Lava Jato, e daí se alia diretamente com o Bolsonaro, né? Porque a Lava Jato abre espaço para o Bolsonaro. Depois passa a ser oposição ao bolsonarismo, né? Inclusive no momento em que veio à tona mais a parcialidade da Lava Jato, como que era uma farsa, com o que ficou conhecido como Vaza Jato. E hoje quer se apresentar ali como alternativa e se postular aí como um presidenciável, né? Um representante. E por isso ele, inclusive, o Moro saiu do Podemos e foi para o União Brasil com esse objetivo. Mas que nem mesmo dentro do próprio partido encontra ali uma coesão sobre o nome dele, né? Na verdade, tem mais diferenças do que tudo. Porque o União Brasil, o partido de ninguém menos do que o Arthur Duval, que era o nome também da terceira via, e todos viram, né, como ele se refere às ucranianas, bem expressivo aí de como a tal terceira via pensa a questão da mulher, e que a gente vai aprofundar mais pra frente. Mas o União Brasil, que a gente poderia chamar, sei lá, de União dos Reacionários, União da Escória, ele tem duas alas, né? Uma ligada ao Luciano Bivar, que era mais simpática ao Moro como candidato à presidência, e outra ligada ao ACM Neto, que era definitivamente contra a ideia do Moro ser candidato, e anunciaram essa semana que, inclusive, vão se retirar do grupo de partidos que compõem essa terceira via, porque não tem consenso mesmo sobre quem seria o melhor nome, já que ninguém é muito competitivo, né? O próprio Moro, que é o principal nome, assim, que conseguiu ali mais um espaço, nesse espaço da terceira via, chegou a ter 8% das intenções de voto. E tudo leva a que indiquem aí o Luciano Bivar e não o Moro como candidato, que pode ser até candidato a outro cargo, a gente vai ter que seguir analisando. Mas por que eu tô falando isso? Porque é muito expressivo da crise dessa terceira via,
não conseguiram emplacar o nome nem dentro da própria legenda, né? Não é só na conjunção ali dos diferentes partidos, nem dentro das próprias legendas um consenso sobre qual nome seria melhor. E é a mesma coisa com a crise do PSDB, que a Marcela vai desenvolver mais adiante, que a gente sabe que do PSDB ela gosta muito de falar mal. Quem não gosta, né, gente? A pessoa que tá só esperando esse momento, né? Esse momento dela. E aí eu acho que a gente tem que pensar também que raios que isso tem a ver com a luta das mulheres. A questão é que justamente contra o bolsonarismo e tudo que ele representa, muitos setores, inclusive feministas, vão ali buscando aliados que compõem essa terceira via. Essa oposição de direita ao Bolsonaro. Como se só pelo fato deles serem oposição já fossem nossos aliados. Eu acho que é fundamental ver qual conteúdo que essa direita carrega e do ponto de vista das mulheres e também dos negros, é claríssimo. O Moro é representante do autoritarismo do judiciário, do pacote anticrime que busca deixar os policiais que assassinam a juventude negra ainda mais impunes, né? É o cara que quando era ministro chegou a dizer, vou aqui ler o que ele tuitou, ele disse: talvez nós homens nos sintamos intimidados. Talvez nós homens percebamos que o mundo está mudando e por conta dessa intimidação, infelizmente, por vezes, recorremos à violência para afirmar uma pretensa superioridade que não mais existe. Nossa, é um nojento, né? Dá ânsia de vômito. Nossa, gente. Horrível. Que palhaço do caramba. Inclusive, a violência, assim, nossa, muito brutal. E é o representante do judiciário que quando as mulheres abortam, né, podem até ser presas. É o cara que foi parte recentemente de lançar a Carta de Princípios aos Cristãos, que é bizarra, que defende, em primeiro lugar, que vai manter os índices de morte de mulheres por abortos clandestinos, porque coloca como princípio negar esse direito. E é esse conteúdo que tem o Sérgio Moro, e é esse conteúdo dessa direita da terceira via, que vai tentar disputar com a extrema-direita, e por isso também carrega esse tipo de conteúdo para buscar incidir aí numa base reacionária, e ao mesmo tempo é revelador, né, que essa direita ela é herdeira do mais profundo racismo e machismo, tá aí embebida no mais profundo patriarcado racista que existe no Brasil, assim. Nossa, falar, com certeza. E eu fiquei pensando aí, enquanto você tava falando, que só tem gente boa aí no União Brasil. Minha Nossa Senhora. Do pior, é só o chorume. É só o chorume que tá ali. Putz, inacreditável. Eu acho que tudo que você falou aí mostra muito, né, que essa disputa, né, entre a direita e a extrema-direita não tem nada a ver com as necessidades das trabalhadoras brasileiras, né? Acho que além de tudo que você falou, Flá, por exemplo, que hoje se coloca contra o Bolsonaro, mas a gente sabe que todo mundo aí passou pela mesmíssima escola formadora de machistas, né? Essa frase aí do Moro que você disse, mas são tantas outras. Todo esse povo que você falou aí, né, que tem no União Brasil e que compõe essa frente pela terceira via, né? Que, enfim, é uma lista que não acaba mais, né? Mas só para colocar algumas questões, nesses últimos dias a gente viu Mamãe Falei, né? Que também é chamado aí de Arthur Duval, fazendo jus à sua trajetória, que sempre foi grotesca para as mulheres, negros, LGBTs, falando absurdos, você até já citou, mas é sempre bom falar, né? Falando absurdos justamente sobre as mulheres refugiadas da Ucrânia, objetificando as mulheres que estavam na fila de refugiadas, gente. É uma barbárie completa, né? Falando com conteúdo misógino e racista, né? O que levou a um alvoroço nas redes sociais e com figuras da própria direita que sempre tiveram lado a lado com esse sujeito, que agora querem se colocar contrárias a ele, como o bonitão, né? O próprio Moro, né? Que agora que se coloca contra o Arthur Duval, mas enfim, sempre estiveram aí juntos. E agora o Mamãe Falei renunciou, né, ao cargo de deputado estadual, como se ele tivesse super arrependido de ser o lixo que ele é. Mas realmente tem gente que não tem conserto, que é o caso do Moro e desse pessoal que a gente está falando. E do mesmo MBL aí do Mamãe Falei, a gente viu também o ex-policial e vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, sendo investigado recentemente pelo vazamento de vídeos sexuais com menores de idade. Mas esse é outro que é bizarro, né? Nossa, nojento. Nossa, absurdo. E a gente tá aqui entre professoras, só para lembrar, tem várias professoras que escutam a gente, esse MBL perseguia os professores dentro das escolas. Sim. Ia lá ameaçar e amedrontar professoras. Né? Nossa, e sim, também realmente. Contra o conteúdo de gênero e sexualidade, né? Que a gente debatia nas escolas também, era bizarro. Sim. E olha só, que figuras que são essas. Kim Kataguiri, o feriado, né? O Holiday, né?
esse povo tudo realmente, importante você ter lembrado disso, Má, porque fizeram, né, um inferno, uma discussão totalmente absurda, que é justamente para impedir que se discutam as questões de gênero na escola, uma coisa que é extremamente central, né? E eu acho também, gente, ligado a isso, que às vezes, né, quando acontecem uns casos absurdos assim, a justiça vem e quer fingir que vai punir, né, os políticos que atuam dessa maneira, assim, né? E só que essa é a mesma justiça que humilhou a Mariana Ferrer no julgamento do estupro que ela sofreu. É a mesma justiça machista que até agora, gente, não se pronunciou sobre o assassinato da Kathleen Romeu. Estava grávida e foi morta por um tiro de fuzil de um policial militar do Rio de Janeiro. E, inclusive, falamos do caso dos indígenas Yanomamis e justamente a gente não tem nenhuma confiança que essa justiça vá dar uma resposta e por isso a gente tem que batalhar, exigir que as centrais sindicais, que as organizações e tudo mais tomem isso em suas mãos, né? Porque, enfim, uma situação drástica, né? Então, como eu dizia antes, muitas vezes a justiça pega casos como esses e coloca, né, como o do Arthur Duval, do Gabriel e etc., coloca como se fossem casos exclusivos. O regime mesmo isola eles, né, como se fossem anomalias machistas. Mas, na verdade, gente, é todo esse regime golpista de ataques que é podre, é misógino, é racista. Não são só esses dois. Essa direita é igual à turma bolsonarista que aplaude o atual presidente quando ele afirma, ainda orgulhoso, que as mulheres têm que ganhar menos que os homens, né? Esse povo que concorda com a Damares Alves e a sua verdadeira cruzada contra o direito ao aborto e a educação sexual nas escolas. Esse é o mesmo pessoal que é LGBTfóbico, que censura livro didático, né, Marcela? Como fez o Dória em São Paulo, a gente não pode esquecer disso também. Eu tenho muita raiva. De ver gente arrancando, mandou as professoras arrancarem a folha do Sim, livro. sim, sem comentários, né? E eu ia falar que eu tenho muita raiva, gente, dessa extrema-direita que tem o Bolsonaro como líder e que se apoia no Mourão, que é um defensor aberto da tortura. Esses últimos anos, com a crise instalada no país, é bem claro, gente, que a situação das mulheres se degradou enormemente. Tem um caso emblemático aí recente de uma mulher de 26 anos que morreu queimada depois de tentar cozinhar usando álcool, porque não conseguia comprar gás de cozinha. É essa a situação que as pessoas estão vivendo nesse momento. Então a gente não pode confiar nem por um segundo que, de alguma forma, essa terceira via poderia nos trazer algo de bom. E a gente precisa batalhar pela nossa organização independente, contando como aliado central o conjunto da nossa classe. Marcelo, eu queria até, aproveitando aí o momento, que você falasse pra gente especificamente sobre a crise atual do PSDB. Eu quero te dar a palavra e a sua chance, Má, de você falar mal do Dória pra todo mundo aqui que escuta a gente. Pra todos os professores especiais. Manda ver, Má. Essa é pra vocês. Então, gente, na verdade eu queria começar essa questão passando um trechinho de um áudio que eu separei aqui pra gente. Olha, doutor Fernando, nós conversamos com a Stephanie e ela tem uma dor lombar do lado direito e que irradia para a perna, provavelmente envolvendo também o ciático. Então nós vamos fazer os pontos de bexiga, que são pontos bem recomendados para esse tipo de caso. Então, gente, esse é o Geraldo Alckmin. Mas muito bom esse áudio. Derrota total, né? Doutor Geraldo Alckmin, depois da eleição, derrota total, depois da eleição de 2018, e eu acho que esse vídeo é bem simbólico do que a gente está falando, né, dessa crise da terceira via, principalmente depois de 2018, e, é claro, dessa crise do PSDB. O Alckmin parecia que ia ali se retirar da vida política depois da eleição, foi até apresentar esse quadro. Era o nosso desejo. Podia fazer acupuntura. E aí foi ali apresentar um quadro de acupuntura. Exatamente. Aí ele foi ali apresentar esse quadro, né, de acupuntura lá no programa da Bandeirantes. Inclusive, se o pessoal que tá ouvindo a gente procurar o vídeo, vai ver na cara dele que ele tava ali tentando buscar uma saída digna pra desmoralização completa, né? E convenhamos, é muito bom ver a desmoralização dessa gente, né, de gente como ele. E aí, depois da eleição de 2018, a crise do PSDB ficou bastante mais escancarada, né? Esse partido viu seu bastião, que é São Paulo, né? O estado de São Paulo, ser literalmente tomado pelo Bolsodória
né, com Dória fazendo campanha velada pelo Bolsonaro já no primeiro turno, ignorando o Geraldo Alckmin, que era o candidato do seu próprio partido. Então, ou seja, você vê que ali ninguém tem absolutamente nenhum princípio de nada, né? Você destrói até a pessoa do seu próprio partido, né? Então a derrota de 2018 caiu como uma bomba, o partido saiu bem mal, né? E o Tucanato perdeu 2 vezes ali, acho que dá pra gente dizer isso, perdeu 2 vezes. Primeiro a eleição com o Alckmin, daquele jeito drástico, e depois com o próprio triunfo do Bolsonaro, né? Então a crise do PSDB em São Paulo é a expressão da profundidade da crise do regime de 88 e da crise orgânica. Todos esses deslocamentos, né, à direita do regime, na situação, o PSDB pensou que poderia absorver para si, se utilizar disso, e, na verdade, esses deslocamentos à direita foram muito além do que os tucanos previam, né? A crise do PSDB é a crise do principal partido da direita tradicional, que agora se autoproclama terceira via, mas que na prática foi durante muito tempo a primeira via da burguesia nacional. A gente sabe muito bem, a gente sentiu na pele durante anos e anos o que é o governo do PSDB, o que é o Alckmin, o que é o Dória, né? Então eles sempre foram a primeira via, a primeira alternativa, digamos assim, da burguesia do país, ainda que tenha alternado ali a presidência com o PT, enfim, quando a classe dominante precisou de um governo para assegurar a população com medo de mobilizações. Então, depois desse certo desgaste do bolsonarismo a partir de 2019, 2020, os tucanos ficaram esperando que esses setores da classe média de direita, apoiadores da finada Lava Jato, que a Flá pegou, voltassem diretamente para o ninho tucano. Mas só que não, né? Não. A crise segue e o que a gente está vendo é isso, é uma crise total, né? E, na verdade, essa crise só foi fortalecendo, essa política só foi fortalecendo a extrema-direita. Olha o candidato do Bolsonaro, o Tarcísio, agora aqui em São Paulo, chegando na corrida para o governo do estado, né? E para expressar isso, eu acho que não dá pra gente deixar de comentar o episódio da manobra, um verdadeiro chilique, né? Que o Dória deu, ridículo, no último dia de março, fazendo toda uma cena, dizendo que estava desistindo de ser candidato à presidência pelo PSDB, já que ele não tinha apoio nem do seu próprio partido. Acho que nem a mãe do Dória gosta do Dória, porque nem o próprio partido dele está querendo apoiar o cara, né? Então tem toda uma ala do PSDB mais tradicional, como o FHC, o Aécio Neves, Tarcísio Gereissati, José Aníbal, enfim, todo esse setor mais tradicional estava realmente apoiando por baixo a candidatura do Eduardo Leite, mesmo que ele tenha sido derrotado nas prévias do partido, né? Então, na prática, o que a gente vê é um PSDB rachado, quase 2 partidos em um, né? Uma ala do Dória e uma outra ala da velha, digamos assim, da velha guarda tucana, né? Inclusive o Alckmin, que é membro honorário, mesmo que já tenha saído do partido oficialmente, né? Porque, enfim, ele governou o Bastião Tucano por anos. A ligação ali deve seguir firme e forte, né? Então, o epicentro da crise da terceira via é São Paulo, justamente porque seria o seu potencial bastião, mas a crise orgânica no Estado se expressa muito fortemente, né? O que deixa ainda mais absurda a aliança entre o Lula e o Alckmin, porque, enfim, na prática, é o PT ajudando na tentativa de recomposição dessa velha guarda tucana contra o Dória, com o Alckmin à frente, que certamente, como eu disse, mantém suas ligações íntimas ali com seu partido de origem, né? Aliás, o Haddad afirmou em mais de uma entrevista que as tratativas com o Alckmin começaram com o FHC na mesa. Nossa, o que expressa que, assim, o Haddad não vai derrotar tucanato nenhum, né? Pelo contrário, né, gente? Não, pra que derrotar? Então, pra que derrotar se você pode se aliar? Exatamente, Eu fico imaginando toda a militância do PT que durante anos sonhava em derrotar o tucanato em São Paulo, tendo que subir no mesmo palanque, né? Pois é, então. Sim, e o 1º de maio que acabou de acontecer já foi uma amostra disso, né, Má? Enquanto acontecendo um monte de ataque, estão lá centrais sindicais. Chamaram o Lira, né? Até o Fux, nossa, bizarro. E eu também, ouvindo a Marcela falando, eu queria até fazer um comentário que no meio dessa crise toda entre o Bolsonaro e o Bolsa Leite, porque agora eles se dizem oposição, né? Mas a gente não esquece, não. A gente tem memória. Mas em meio a essa crise interna, o Leite ele também declarou em entrevistas com Pedro Bial na Globo que ele é gay e que esse era um dos motivos dele ser atacado, o que reverberou bastante nas redes na
na época. E, obviamente, a gente rechaça veementemente qualquer ataque com conteúdo homofóbico, mesmo que dirigido a figuras como essas, porque um conteúdo assim só reforça a LGBTfobia e toda a opressão sexual e de gênero que vai recair aí sobre as mulheres e os LGBTs. Mas isso não faz do Leite, gente, o nosso aliado, como sugeriu alguns setores na época, inclusive setores da esquerda, né? O Leite, assim como o Dória, são neoliberais, privatistas, destruidores da educação, e dentro da luta das mulheres e LGBTs não cabem os nossos inimigos, né? Então é só pra colocar isso, porque, enfim, acho que é fundamental, assim, quando essa pauta veio à tona. E dito isso, eu também queria dizer que esse naufrágio, derretimento, crise brutal, sei lá, a gente poderia dar vários nomes, né, para o que significa a terceira via hoje, que está numa crise terminal, assim, parte também de gerar um efeito no próprio Bolsonaro, que vai lá e, novamente, depois de um tempo de recuo, digamos assim, volta a um discurso mais golpista, né, contra o STF, contra as eleições e tal. Acho que o caso do Daniel Silveira é bastante emblemático nesse sentido, quando ele concede ali o indulto que vai contra a decisão do STF. E a verdade é que o Bolsonaro ele consegue capitalizar ali na crise da terceira via votos que iriam pra gente como o Moro, ou votos de setores mais antipetistas, assim. E daí, conseguindo isso, ele reforça, né, e aumenta a retórica golpista, fortalecer a sua base com conteúdo reacionário e apresentar o seu projeto. E conta com apoios importantes dos militares e do Congresso, uma base de partidos como PL, PP, republicanos, né, o Centrão, que se beneficiaram com a janela partidária, que teve agora recentemente, né? E, enfim, e aí consegue justamente fortalecer essa retórica, né? Ou seja, aumenta a retórica que a gente conhece, né? Que é mais radical contra as instituições, sobretudo o STF, e provavelmente vai ser assim durante esse ano, né? Daqui até outubro tem bastante chão. Mas que tudo leva a crer que vai ser assim, vai tentar aumentar esse conteúdo que tem mais radical, mais golpista, mas que a gente acha que é importante ver também, que isso não significa que aumenta de fato as possibilidades de golpe mesmo, né? Quando o Bolsonaro vem com esse discurso, muitas pessoas, inclusive, ficam com medo e tal, acho que é natural, mas acho que é importante a gente ver isso, porque o Bolsonaro, inclusive, veio se recompondo, mas tá aí bastante atrás do Lula, e tem debilidades importantes, divisões em setores da burguesia, inclusive, que estava apoiando ele, enfim. Obviamente, assim, o Brasil não é para amadores, né, gente? Já fazendo um merchan aqui do nosso programa de análise política, mas que tem quinzenalmente, às terças, mas o Brasil não é para amadores, as coisas mudam muito no país, né? A gente tem que deixar os cenários em aberto, mas acho que é importante entender que, por enquanto, se trata mais de uma retórica do bolsonarismo, né, do que de uma ameaça real. E que para enfrentar esse tipo de coisa, inclusive, quanto mais, inclusive, se essa ameaça aumenta, vai ser aumentando também o tom da luta de classes e não com saídas institucionais, eleitorais, etc. Então, eu só queria pontuar também esse elemento que na fala da Mai eu fiquei pensando. Com certeza. Acho bem importante isso que você colocou. Só queria fazer um comentário. A hora que a Marcela falou que ninguém gosta do Dória, né? Fiquei pensando, será que o Rocieli Soares não gosta do Dória? Talvez seja. Talvez seja a única pessoa. Da educação. Vai saber, né, gente? Só não deve gostar mais do cachorro dele que toma banho de mais de R$1.000. É verdade. Gente, limites, né, gente? Pois é. Mas, enfim, voltando aqui para nossa discussão. Tudo isso que você falou, Flávio, eu fico pensando que acontece ao mesmo tempo em que tem uma situação de miséria geral no país, né? Pra vocês terem noção, aí o pessoal que escuta a gente tem todo mundo, porque a gente tá vivendo a mesma coisa, né? De ir no mercado, quando você recebe o salário e voltar sem dinheiro nenhum e você não ter comprado nada do caro, né? A inflação tá comendo solto e os trabalhadores não têm reajuste salarial. É bem nítido que o nosso salário não compra nada, nem comida. Tá caríssima, nem gás, inclusive, gente. Tá muito complicado. De acordo com pesquisas recentes, o trabalhador brasileiro tem trabalhado mais nos últimos anos e recebido menos. Sem contar que o governo quer aumentar ainda mais a precarização do trabalho. Permitir aumento da jornada de trabalho para contratos de trabalho remotos, por exemplo, né? Uma coisa que aumentou muito durante a pandemia. Tem um monte de gente que está trabalhando remotamente. Eles querem flexibilizar ainda mais as leis trabalhistas. E eu acho um absurdo que o Bolsonaro tenha a cara de pau de dizer que a reforma trabalhista não retirou direitos. Nesse momento, gente, tem mais de 5 milhões de crianças que estão sendo obrigadas a trabalhar no Brasil
porque existe uma queda real das condições de vida da maioria da população. Enfim, estamos aqui entre 3 professores e a gente pode falar, porque a gente vê que existe uma situação drástica também entre os nossos alunos. A gente vê nas escolas, tem aluno que não tem sapato para ir estudar, gente. Né, muito tenso. Esses dias deu um piti assim com 2 alunos meus, porque assim, uma situação de total pobreza, e um tava meio zoando com a cara do outro porque o pai do outro tava desempregado. Eu desacreditei num negócio desse. E aí fui ver a situação do menino, toda a família do cara tá desempregada, assim, tipo, uma situação extremamente drástica. Sem contar o que a gente tem visto na televisão e tudo, né, das filas do osso, das pessoas sem dinheiro para comprar comida, se humilhando para tentar, pelo menos, ficar com os ossos, uma coisa triste, revoltante mesmo. São milhões de pessoas vivendo sob insegurança alimentar no nosso país. Então, é frente a essa situação que a gente vê toda a discussão eleitoral, né, todo o cenário eleitoral e a preparação para outubro, né, com várias promessas, enfim, que estão sendo feitas, e a situação da maioria da população é essa. Sim, e eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é como a gente chegou nessa situação, Max, você está comentando. Como a gente chegou nessa situação de hoje, inclusive com uma extrema-direita sendo uma força real a ser derrotada no país, né? E a resposta passa por perceber que foi sim com os governos do PT se apoiando em vários desses atores políticos da direita, colocando para dentro dos seus governos peças reacionárias do agronegócio, da bancada da Bíblia, da bala, ou seja, foi com a política de conciliação de classes e rifando os nossos direitos, que é a concepção do PT. Essa direita liberal, tradicional, terceira via, seja lá qual for o nome, né, atua cotidianamente contra os nossos direitos, os direitos das mulheres, dos negros, dos LGBTs, da juventude, enfim, como já foi dito aqui. Então, negociar, articular e governar com eles é o que foi abrindo o espaço para o golpe institucional de 2016, para tirar a Dilma e tirar ainda mais os nossos direitos, como a gente comentou, degradar ainda mais a vida das pessoas, e em meio à crise orgânica, isso fortaleceu a extrema-direita, como a gente comentou também. Então, agora o PT e até mesmo o PSOL se aliarem aos golpistas de ontem, como Alckmin, Marina Silva, é simplesmente ajudar a recompor essa gente da crise que eles estão amargando. E mais do que isso, né, também é fazer de tudo para conquistar os apoios dessa mesma terceira via, como a gente viu sendo sinalizado em declarações da Miriam Leitão, da Eliane Cantanhede, do Rodrigo Maia, que é nada mais, nada menos do que o articulador da reforma da Previdência. A Flá comentou, eles acham que a gente não tem memória, né? E a gente lembra muito bem quem é essa gente. E é com essa gente que o PT e o PSOL estão se aliando agora. Então, a questão é, tem como derrotar a extrema-direita se aliando aos seus sócios maiores nos ataques? E dizendo, gente, não vai ser assim que a gente vai derrotar o Bolsonaro com essa política de conciliação de classes histórica do PT. Alckmin é só mais uma expressão, é uma enorme expressão, né? Mas é uma expressão de um caminho que sempre foi trilhado pelo PT. Não é um desvio de caminho, né? Não, é que eu acho que é importante pensar também, inclusive eu venho uns exemplos internacionais de que, né, nos Estados Unidos com Trump, por exemplo, de que essa direita, inclusive, se mantém depois no país, né, mesmo que perca eleitoralmente. Então, com que forças que a gente também vai enfrentar essa extrema-direita? Que não vai ser derrotada, né, vai ser na realidade. Exatamente. Não, se mantém e agora tá aí, né? Com as eleições lá nos Estados Unidos, está mostrando que eles se mantêm como uma força, inclusive que podem voltar para as instituições, digamos assim, né? Vencer a eleição. Então, não podemos repetir a mesma coisa aqui com essa política do PT, né? Não é esse o caminho. Então, a gente precisa pensar o que a gente precisa. Precisa de independência de classe, que é uma orientação política que considera que a classe trabalhadora não pode votar, apoiar, confiar em partidos burgueses, patronais, aliado dos patrões ou qualquer tipo de representante mais grotesco, seja da direita liberal até a extrema-direita, que são representantes de interesses contrários aos nossos, né? Não são os nossos interesses que essa gente defende, não são os interesses dos trabalhadores, dos setores oprimidos da sociedade. E é justamente com os nossos inimigos que o PT e o PSOL
estão se apoiando. Crise no Brasil deixa claro que a gente precisa construir uma alternativa de independência de classe, como eu disse. Isso significa entender que a extrema-direita teve o caminho aberto pela direita tradicional, que o PT se alia agora. Então, para derrotar a extrema-direita, a gente precisa ir muito além dessa política eleitoral institucional do PT, que aposta tudo nessa frente ampla, às vezes amplíssima, né? A frente amplíssima com a direita e a chapa Lula-Alckmin, né? Agora eles estão gostando de chamar assim, né? Lula-Alckmin. O Lula é especialista em convencer os trabalhadores a dar as mãos para os seus exploradores, né? E aceitar as medidas de ataque. O Lula é especialista nisso. Já o Alckmin é o ataque personificado, porque o cara é representante dos que querem seguir ajustando com contra-reformas reacionárias, né? Retirar os direitos, atacar como nunca, né? Porque a gente está numa crise. E aí tem o PSOL no meio disso tudo, né, gente? Que está passando por uma crise histórica, com um giro à direita muito grande, entrando de cabeça nessa chapa Lula-Alckmin, ao mesmo tempo que entra numa federação, que é quase uma fusão com a Rede de Sustentabilidade. Então não basta errar, tem que aprofundar o erro, né? Então, ao mesmo tempo, eles estão fazendo essas duas coisas, fazendo uma fusão com a Rede de Sustentabilidade, que é um partido burguês financiado pelo Itaú, partido que é da Marina Silva, que é contra o direito das mulheres, né? E é por tudo isso que a gente tem feito esse debate, né, para mostrar que a saída está no oposto da conciliação de classes, a saída está na independência de classe. E a gente tem feito esse chamado às trabalhadoras e trabalhadores para confiarem nas suas forças, voltarem a ver a potência que é confiar na sua própria organização, se aliar aos setores oprimidos, enfim, para combater a extrema-direita e a direita golpista, né, combater os ataques também que já foram impostos, que já foram aprovados, né, que atingem, esses ataques atingem principalmente as mulheres, a juventude e os negros, isso é muito claro e evidente. E nesse processo, cada luta e mobilização que surge, como por exemplo das professoras de Minas Gerais, dos operários e das leoas da histórica CSN lá em Volta Redonda, dos garis do Rio de Janeiro, enfim, esses exemplos de luta precisam ser o nosso ponto de apoio. Então, a gente busca construir um polo de independência de classe que batalhe por essa visão, e para isso, atualmente, a gente tem atuado na construção do Polo Socialista e Revolucionário, né, que é composto pelo PSTU, CST, intelectuais, né, como Plínio de Arruda Sampaio Júnior, diversos correntes, ativistas, que querem construir uma alternativa. E como parte dessa batalha, enfim, dessa atuação, a gente vai lançar candidaturas do MRT pelo Polo Socialista e Revolucionário e também estamos disponibilizando os nomes do Marcelo Pablito para compor a chapa presidencial como vice, companheira Vera Lúcia do PSTU, e em São Paulo a gente está apresentando a Maíra Machado, a Mairona, que está aqui com a gente, nossa apresentadora desse podcast incrível, camarada, amiga de tantas lutas, para compor a chapa para governo com o companheiro Altino Prazeres do metrô, que ele é metroviário, né? Então, a gente batalha por essa perspectiva e também faz um chamado às trabalhadoras, à juventude, para que, enfim, também coloquem isso no horizonte, né? Sim, com certeza. Isso que você fala, Má, acho que é muito central, porque, né, então as pessoas estão ouvindo a gente e ficam pensando. Então a gente está à mercê de um lado do Bolsonaro, de outro do Lula-Alckmin, tem essa terceira via aí em derretimento, né? Qual que é a saída para as mulheres? Qual que é a saída para os trabalhadores, né? Para os negros, para os LGBTs? E aí eu acho que a gente tem que justamente buscar isso, né? Uma saída de independência de classe, que a gente inclusive está buscando aí como parte da construção do Polo Socialista e Revolucionário, né? Que também vai se expressar nas candidaturas e no fortalecimento de cada luta. E aí eu acho que é bem importante isso, né? Porque eu acho que tá muito mais... tá comprovado, assim, que sem isso, sem buscar uma alternativa de independência de classe, né? É impossível, inclusive, a gente conseguir avançar nos direitos mais elementares para as mulheres e nos demais setores oprimidos e trabalhadores. E aí eu queria falar que tem, inclusive, eu acho que uma demanda específica, um direito, né? Que é parte da luta das mulheres, que eu acho que é reveladora disso, que é justamente a luta pelo direito ao aborto. Para mim, essa vai ser uma das pautas centrais da luta das mulheres, que vai permear essas eleições, e não só no Brasil, já que nos Estados Unidos também a Suprema Corte vem ameaçando
fortemente esse direito. A gente viu aí essa semana, né, querendo revogar esse direito nos Estados Unidos. E aqui a gente já viu, fala do Lula, fala do Bolsonaro, na Carta de Princípios do Moro consta também a questão do aborto, enfim, é uma questão central. E obviamente está claríssimo que nem o Bolsonaro e nem nenhum setor da terceira via vai avançar nesse sentido. Pelo contrário, né, no caso da extrema-direita, buscam restringir o aborto, até mesmo nos casos onde é lei. E no caso da direita, são ligados ao judiciário, que mantém mulheres presas por terem realizado aborto, mantém a sua ilegalidade. Mas e no caso do PT, né? Como que é? Porque o Lula chegou a falar, então, que o aborto deveria ser um direito. Mas aí eu acho que a gente tem que perguntar aqui, né? Por que em 13 anos de governo do PT, a gente não viu 1 centímetro sequer de avanço sobre a legalização do aborto? Nesse país que por ano acontece cerca de 800 mil a 1 milhão de abortos. E eu acho que a resposta é que a prática petista sempre foi em nome da governabilidade. Dialogar com a bancada evangélica, dialogar com o Vaticano e não dialogar com a luta das mulheres, né? Para isso, o PT cedeu. Inclusive, pode falar. Inclusive, foi no governo do PT que a discussão sobre retirar os debates de gênero e sexualidade das escolas se iniciaram. Exato. Com o Plano Nacional de Educação, que não consta, né, essas questões. Sim, exatamente, né? Que daí depois o bolsonarismo foi, enfim, pavimentou o caminho, né, para essa direita golpista e para a extrema-direita depois atacar ainda mais esse conteúdo nas escolas e em toda a sociedade. Né? E para isso a gente viu, foi vendo esse caminho, né? Porque o PT cedeu a presidência da Comissão de Direitos Humanos ao Marcos Feliciano, que é um pastor homofóbico, machista, racista, que carrega até mesmo uma acusação de estupro, imagina. Além das declarações abjetas que ele faz em defesa da ditadura e dos torturadores. E em 2010, a gente viu também a Dilma, que fez uma carta ao povo de Deus, né? A famosa carta ao povo de Deus, que assegurava às lideranças religiosas conservadoras a defesa da família tradicional, assegurando assim que o aborto não seria aprovado durante o seu governo. E agora, mais recentemente, nas eleições de 2018, né, nas últimas eleições, o Haddad deixou claríssimo que esse direito não constaria no seu programa de governo. Ou seja, o PT não só se aliou com setores mega reacionários e aí não legalizou o aborto. Ele se tornou um empecilho claro para que esse direito avançasse no Brasil, né? É bem claro isso. E o Bolsonaro soube surfar muito bem com seu ultra-reacionarismo em toda a linha. E o Lula fez esse discurso dizendo que defendia esse direito, mas depois já voltou atrás, né? Justamente pelas alianças que faz. E quer, diante, inclusive, do cenário latino-americano, em que a luta das mulheres pautou fortemente essa questão, como a gente viu na Argentina, arrancar votos aí nos setores feministas. Mas eu acho que tem que ficar muito claro que nas mãos do Lula nunca existiu a defesa do direito ao aborto. E nas mãos do Lula-Alckmin, esse direito existe ainda menos. Querem que as mulheres sigam morrendo por abortos clandestinos. E aí se liga também aos setores da esquerda que você desenvolveu, Marcela, porque nesse momento a gente está vendo o pessoal não só apoiando o Lula-Alckmin, como também fazendo essa federação com a Rede, que eu acho que tem uma imagem também sobre a questão do direito ao aborto, que foi a Heloísa Helena, quando ela sai do PSOL e ela vai para a Rede, ela diz exatamente que um dos motivos, né, que ela saiu é porque obrigaram ela a defender o direito ao aborto, e ela encontrou justamente na Rede o partido onde ela pudesse dar inúmeras declarações contra esse direito, marchar inclusive ao lado de bispos, fazendo campanha anti-aborto, enfim, um horror. E aí ela chegou inclusive a dizer que nada é mais primitivo do que um aborto, né? Inclusive, e sobre a gente não viu ela falando nada sobre as mulheres que morrem com agulha de tricô no útero porque não tiveram direito a esse procedimento. Isso sim é muito primitivo, né? E ela não diz nada. Então, totalmente. Eu acho que é uma imagem, assim, eu fico pensando, gente, é muito absurdo só quer se juntar com esse partido que abriga a gente assim, que fala livremente contra o direito das mulheres. Sem falar aí da Marina Silva, que já declarou que vetaria se o Congresso aprovasse o direito ao aborto. Então, acho que esse é um tema que, de fato, atravessa muito a política no Brasil e expressa categoricamente que não vai ser com a demagogia e conciliação que a gente vai conquistar os nossos direitos. Vai ser com a luta dos trabalhadores e do movimento de mulheres impondo isso, como foi, inclusive, na Argentina, que eu acho que é um forte exemplo. Bom, meninas, meninos e meninas que estão ouvindo a gente aqui, tá claro que é preciso construir uma saída independente da classe trabalhadora que batalhe para derrubar o Bolsonaro com a força da nossa luta. Como as meninas já falaram, nós do Pão e Rosas, a gente faz parte do Polo Socialista Revolucionário, junto ao PSTU, outros grupos e setores independentes que não aceitam a conciliação proposta pelo PT. Né? E a gente busca a mais ampla unidade entre as lutadoras e lutadores socialistas, e a gente está fazendo um chamado
aberto aí para que todos os militantes do PSOL que não aceitam a diluição desse partido no PT, para que rompam com o seu partido e venham construir, nesse momento, o Polo Socialista Revolucionário. Inclusive, a Má já comentou, né? A gente está propondo, em nome da unidade, o nome do Marcelo Pablito, a vice-presidência, numa chapa com a Vera Lúcia do PSTU, o meu nome para vice-governadora numa chapa com Altino Prazeres, também do PSTU. Eu já queria chamar vocês a acompanharem todo esse debate no Esquerda Diário. Inclusive, a gente lançou recentemente um programa, né, que se chama Esquerda em Debate, que é justamente para poder debater frente a toda essa crise que está colocada no próprio PSOL, né, para além da crise nacional, que alternativas de independência de classe a gente tem que construir. Eu quero agradecer muito, Má, você ter vindo aqui. Você sabe que você é muito parça, que eu te adoro e que a gente sempre quer você aqui no programa junto com a gente. Sim, muito valeu, obrigada. Eu quero agradecer vocês por terem me chamado, adorei estar aqui com vocês, minhas amigas e camaradas do cotidiano, gostei muito, pode me chamar mais. Eu brigo com a Maíra, que a Maíra não me chama. Vamos chamar, Mas eu chamei. Gente, a gente também quer agradecer a nossa equipe, né, com a Rafa Lafraia, que acompanha todos os episódios e depois organiza uma nota no Esquerda Diário com toda a biografia que a gente utiliza aqui. E eu já queria deixar, inclusive, como indicação para todo mundo conferir sempre no final dos episódios. E agradecer a Isadora, que gravou esse com a gente, o Thiagão Mauá, que faz essa edição excelente. Esse programa só é possível com o trabalho e com a dedicação de vocês. Então, muito obrigada. Obrigada, gente. E a gente também quer agradecer ao Danilo Paris, que ajudou a gente a fechar esse episódio de hoje, e ao João de Regina, que sempre dá uma forcinha. Queria deixar também, gente, um abraço especial para a Maíra Ferreira, que sempre comenta nas nossas redes sociais. Para o Eduardo Ide, que disse que adorou o nosso podcast, que está aprendendo muito com a gente. Para o Cristiano Primitivo, que mandou mensagem reivindicando o feminismo classista. Pessoal, mandem perguntas, sugestões, comentários. A gente adora saber o que vocês estão achando do nosso trabalho. E sigam a gente aí, gente, no Insta, Maíra Machado e Flávia Teles. E também, é lógico, sigam aí o Insta do nosso podcast, Feminismo e Marxismo. Mandem perguntas, sugestões, enfim, comentem aí o que vocês acharam. E a gente queria fechar, na verdade, esse podcast fazendo uma pergunta, que é a pergunta que está na boca de vários brasileiros e brasileiras, que é: cadê os Yanomamis? E é isso aí, gente. Deste modo, a tarefa imediata da classe operária é a de arrancar esses aparelhos às classes dirigentes, aniquilá-los, destruí-los e substituí-los pelos novos órgãos de poder proletário. Tese sobre a questão parlamentar internacional comunista, julho de 1920. É isso, gente. Curtam e compartilhem.